A paz do Senhor, meus irmãos. É sempre um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesta casa, onde o Senhor se faz presente. Ele está no meio de nós. E por isso é uma honra estar aqui para falar da sua palavra. Quando a pastora Érica começou aqui o culto, quando nós chegamos, quando nós chegamos que ela estava falando, e ela disse que a cada dia uma mulher representou o dia da conferência. Eu gostaria muito de ter estado aqui na sexta e no sábado, mas não foi possível. Sexta nós tínhamos um compromisso e ontem foi aniversário da nossa neta, a menina mais linda do mundo, então a gente não podia deixar de estar lá. A gente estava lá babando a nossa neta, que é presente de Deus, que o Senhor nos deu em meio a uma pandemia. O Senhor nos deu uma neta para alegrar o nosso coração. Aí não foi possível nós estarmos, mas hoje aprove ao Senhor nos trazer aqui. E quando ela falou, ela disse que a irmã que pregou ontem, pregou na mulher do fluxo de sangue. Vocês vão ouvir de novo da mulher do fluxo de sangue. Porque eu tentei ali sentada, eu digo, Senhor, já pregaram, eu vou trazer outra mensagem. Eu fui para o vale de ossos secos, ao Senhor disse, vá naquilo que eu mandei você falar. Então eu sou obediente, como eu costumo dizer, se Deus não falou comigo, jamais eu teria coragem de falar com vocês. Como disse o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então que vocês recebam essa palavra de hoje, renovada pelo Espírito Santo, porque é Ele quem renova. É Ele que tira a palavra do uso comum e traz aos nossos corações de uma forma vivificada, para que ela arda em nós, trazendo em nós transformação. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 5. A partir do verso de número 21. São duas histórias que estão entrelaçadas uma na outra. A ressurreição da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei se você, aqui tem alguém que tenha mais de 40 anos de fé. Eu nasci no Evangelho, eu já tenho 51 anos, então já tenho 51 anos de fé, posso dizer. E quando eu era criança, a primeira Bíblia que eu li, quando eu aprendi a ler na Bíblia. Eu tinha muita curiosidade de aprender, e eu aprendi na Bíblia, e todo pedaço de papel que eu pegava eu li. Até hoje eu sou assim, eu leio tudo que eu vejo pela frente, eu leio tudo, gosto muito de ler. E a primeira Bíblia que eu li, era uma Bíblia que não tinha nem capa, era uma Bíblia bem velhinha, que tinha lá na minha casa, na casa da minha mãe. E naquela Bíblia, essa mulher ainda era chamada de mulher imunda. Não sei se você ainda pegou esse tipo de Bíblia, de mais de 40 anos atrás, que essa mulher ainda era denominada, o título da leitura ainda era assim, a mulher imunda. Depois, com a correção da língua portuguesa, e foi tirado tanto a influência judaica que tinha nas Bíblias, e passou a ser a mulher enferma, a mulher com hemorragia, a mulher do fluxo de sangue, mas já não é mais chamada de a mulher imunda. Mas durante muitos anos, nas Bíblias, o nome desta mulher era a mulher imunda. Versículo 21 do capítulo 5 de Marcos diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Passei a semana pensando, Senhor, o que eu levo para aquela igreja? Senhor, qual a palavra que tu tens para aquela igreja? E fui para Ruth, fui para Esther, eu fui para
tantas mulheres. Quem me conhece sabe que eu tenho um canal no YouTube e eu estou desde o mês de fevereiro falando de mulheres da Bíblia. Tem mais de 70 vídeos já gravados e não terminei as mulheres da Bíblia, porque eu sou apaixonada pelas mulheres da Bíblia. O meu esposo às vezes até diz que eu invento mulher que não tem na Bíblia, porque ele diz que é uma mulher de um nome tão esquisito que ele nunca viu. Essa semana eu fiz um vídeo sobre Drusila, a mulher que deixou passar a oportunidade. Drusila teve a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo falar de Jesus diretamente para ela e para o marido, mas ela não quis a oportunidade. E Drusila, com 40 anos de idade, morreu submergida pelas lavas de um vulcão, junto com o único filho que ela possuía. Que história triste. Poderia ter sido diferente se ela não tivesse deixado a oportunidade passar. Meu marido costuma dizer em uma das suas pregações que há oportunidades que a gente não pode deixar passar. Tem algumas que a gente tem que deixar passar, mas tem algumas que nós não podemos deixar passar. A oportunidade que Deus está te dando hoje, neste culto, nesta festa, você não pode deixar passar. Você não está aqui por acaso. Eu tenho absoluta certeza que esse tempo de cura que esse congresso está anunciando, que esta conferência está anunciando, chegou na sua vida. Hoje é esse tempo de cura. E esta mulher, primeiro Jesus vem de onde? Vem lá de Gadara. Jesus tinha acabado de libertar um jovem, um senhor, não sei a idade dele, mas que há tanto tempo estava possesso por demônios, de uma forma tão terrível, que ele era acorrentado, mas de tempo em tempo esses demônios vinham sobre ele, e ele quebrava essas correntes, nem as roupas costumavam ficar no seu corpo. Nós tivemos a oportunidade de orar por uma jovem do Amazonas, chamada Shirley. Essa jovem, de tempos em tempos, ficava possessa. E toda quarta-feira, ela era a primeira a chegar no círculo de oração, lá da igreja que nós nos congregávamos. E eu era a dirigente desse círculo de oração, era líder de mulheres ali naquele lugar e vice-dirigente da congregação. E essa moça era a primeira a chegar. O ciclo de oração começava 2h da tarde, quando era 1h30, irmãos. Eu estava varrendo a igreja, limpando os bancos, para começar o ciclo de oração. A Shirley já chegava. E ela ficava ali. E muitas vezes, durante aquela oração, o demônio se manifestava, jogava aquela jovem no chão, e a gente orava, e ela ficava bem, ia para casa bem, depois se manifestava de novo. Um dia, nós estávamos lá na igreja, e uma pessoa veio nos chamar urgente, que ela estava de uma forma tão possessa, que nem a roupa ela conseguia deixar em cima do seu corpo. Rasgava toda a roupa, e os pais aterrorizados, com medo daquela jovem. E nos chamaram, e foi o meu esposo, eu e um diácono da igreja, que era o irmão Zezinho, o diácono Zezinho. E nós fomos orar por aquela jovem. E nós começamos numa batalha espiritual ali que durou mais de 4 horas. O nosso corpo ficou tomado por suor, a nossa roupa ficou molhada naquela batalha, orando por aquela moça. Até que ela colocou para fora uma caranguejeira desse tamanho. E ali ela desmaiou e depois ela voltou bem, falando com todo mundo. Mas passado alguns dias, o demônio se manifesta de novo na vida daquela jovem. E eu, por minha conta, resolvi comprar aquela briga. E disse o seguinte: Senhor, eu vou me consagrar, eu vou orar, e eu só vou sossegar quando essa jovem estiver liberta. E comecei a jejuar por aquela jovem. E comecei a orar por aquela jovem. E eu já estava com muitos dias orando e jejuando por aquela jovem. Eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive com Deus. Assim como o pastor nunca vai esquecer essa experiência que ele teve de ser levado para um lugar para ter o nome das pessoas que ele ia separar para o ministério. Eu tive um sonho na madrugada. Eu não sei se um sonho ou um arrebatamento, que até hoje eu não sei lhe dizer exatamente o que. E eu sonhei que eu estava diante do trono. E eu creio que era Jesus naquele trono, porque eu não conseguia olhar, eu só conseguia ficar prostrada no chão e chorando. E o Senhor falava comigo naquele sonho e dizia: quem mandou você fazer esse voto que você ia orar até que a Shirley estivesse liberta? E eu disse para o Senhor: Senhor, eu senti compaixão dela. Aí o Senhor começou a
a dizer, Satanás tem autorização para estar agindo na vida dessa jovem. E nisso, eu acordei, eu tornei, eu chorei muito, eu orei, eu disse, Senhor, nunca mais eu decido uma coisa sem antes te perguntar. Passado alguns dias, eu incomodada com aquela situação, e eu comecei a investigar o que tinha havido com aquela jovem. E um dia eu saí lá de casa, meus meninos eram pequenos, eu deixei eles na escola, o maior, o menor, eu levei comigo, e fui até a casa da mãe daquela jovem conversar com ela, porque eu não conseguia esquecer aquilo que eu tinha vivido. E quando eu chego na casa da mãe daquela jovem, eu fui conversar com ela, ela me contou toda a história. Aquela jovem cantava no conjunto da mocidade, louvava ao Senhor no coral da igreja, participava da Santa Ceia do Senhor, tirava oferta, e um dia ela se apaixonou pelo pastor de uma determinada igreja. E ela queria, porque queria esse pastor, e o pastor era casado. E ela disse que ela fazia qualquer coisa para ter aquele pastor. E ela foi num terreiro de macumba, e ela fez um pacto de sangue com Satanás, para que aquele casamento fosse destruído. E em troca ela deu a sua própria vida. Eu não sei por que eu estou contando isso para vocês. Eu acho que há mais de 20 anos que eu não falo nessa história. Mas aquela jovem deu uma autorização legal para Satanás agir na vida dela. E por mais que eu tivesse compaixão dela, e que eu orasse, que eu intercedesse, jamais seria resolvida a partir do momento. Só ela podia quebrar aquele estigma da vida dela. Existem coisas na nossa vida que precisamos decidir. E a primeira coisa que Deus me mandou dizer para você hoje, eu não sei se você observou bem o texto que nós lemos, mas fala de um pai desesperado por uma menina de 12 anos que está à beira da morte. E fala também de uma mulher que está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia constante. No dia que nasceu aquela menina, nasceu uma mulher enferma de uma doença que não tinha cura. Durante 12 anos ininterruptos, essa mulher sangrou. Eu tenho convicção que aqui não tem ninguém que esteja passando por esse tipo de problema físico. Porque hoje nós temos tratamento, hoje nós temos excelentes ginecologistas, que quando não conseguem fazer algo, eles tiram o útero, eles fazem uma esterectomia total, e você se livra de uma hemorragia. Então não acredito que tenha ninguém que tenha uma hemorragia física aqui de tanto tempo. Mas talvez você tenha uma hemorragia que sangra diariamente dentro de você. Talvez aquela criança que lá atrás foi ferida de uma forma tão profunda, que você pode até camuflar essa criança, mas ela continua aí sangrando, sofrendo, doendo. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, hoje é o dia de você decidir levar esta dor a Jesus. Hoje é o dia de você levar essa hemorragia a Jesus. E Deus me mandou dizer uma coisa para você. Você está vivo. Você está vivo. Você pode ter passado coisas terríveis na sua vida, mas você está vivo. E eu quero que você olhe aí para essa cheirosa que está do seu lado, para esse irmão abençoado que está do seu lado, e diga, você está vivo. Você está viva. Teve uma pandemia, você passou por muita dificuldade. Talvez você tenha contraído a Covid talvez até 2 vezes. Talvez você tenha passado por momentos difíceis até financeiramente. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, você está vivo. Se você não morreu, é porque o projeto de Deus ainda continua sobre a sua vida. Você está vivo. Naquele tempo, tempos bíblicos, no tempo do Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 18, era falado dessa situação do fluxo de sangue.
Quando uma mulher estava no seu período menstrual, que era mais ou menos entre 3 e 7 dias, essa mulher ficava separada. Ela saía do convívio da sua família. Vocês lembram que Miriam, quando ficou leprosa, ela ficou separada do arraial? Da mesma maneira era com as mulheres que estivessem no seu período de fluxo menstrual. De um certo local, e essas mulheres ficavam ali. E quando eu estava lendo esta palavra e meditando nessa palavra hoje à tarde, o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a imaginar, essa mulher foi para lá nos primeiros 7 dias. E nos 7 dias terminados, para ela voltar para casa, as que estavam com ela começam a dizer: tchau, eu já vou, eu já estou indo para casa, tu não vem não, ainda não parou. Aí vem, depois de um mês, vem de novo aquelas que estavam ali: tu ainda está aqui? Ainda estou aqui, ainda não parou. Aí passa mais 7 dias, e as mulheres começam a retornar novamente para as suas casas, para os convívios das suas famílias, e dizem: tu não vai? E ela diz: não, ainda não parou. E isso se repetiu por meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E a mulher continuava com aquele fluxo de sangue. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? Que essa mulher, ela era uma mulher forte. Quantas vezes eu já ouvi alguns pregadores pregarem nessa mulher e dizer: coitadinha da mulher. Ela não era coitadinha, ela era forte, ela era determinada, ela era corajosa. O sangue ia embora, mas ela dizia: não vai me vencer, eu não vou morrer, eu vou sobreviver. Quando você não puder viver, sobreviva, mas não morra. Respire, mas não morra. Se arraste, mas não morra. Lute pela sua vida. Essa mulher lutou. Como é que eu sei que ela lutou? Ela gastou tudo quanto ela tinha. Ela lutou. Enquanto dizia assim: tem um médico no Egito, ela vai para o Egito. Tem um médico lá na Macedônia, ela vai para a Macedônia. Tem um médico, onde tinha um médico. Enquanto os recursos dela deram para ela investir, ela investiu. Outra coisa que Deus me mandou dizer para você: invista em você. Quantas vezes você investe no marido, você investe no filho, você jejua pelo marido, você jejua pelo filho, você jejua pela mãe, pelo pai, pelo irmão. Você paga o preço por uma pessoa que não era nada minha, como eu paguei. E muitas vezes você não investe em você. Jesus mandou te dizer hoje: invista em você. Invista em você. Você não precisa ser uma mulher maravilha dentro da sua casa. Você só precisa ser uma serva de Deus. Você não precisa: porque eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, eu tenho que ajeitar, porque eu tenho que fazer. Você não precisa, você só precisa ser uma adoradora. Invista em você. Pare. Eu chego lá na minha mãe, às vezes, ela está passando mal, fazendo as coisas, fazendo comida, fazendo as coisas, passando mal, se segurando na mesa. Eu digo: mamãe, pelo amor de Deus, se sente. Ela disse: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu digo: ninguém vai morrer por causa disso. Eu digo muito para ela uma frase, eu digo assim: mamãe, a senhora não é empregada de ninguém, a senhora é a patroa. Quando a gente é a patroa, a gente senta na hora que quer, a gente faz na hora que quer. Se der certo, a gente faz o almoço, se não der, a gente compra quentinha. Se der certo, a gente vai, se não der, a gente fica. Mas a gente é a patroa, mamãe. Eu digo demais para ela. Ela diz: não, mas se eu não fizer, vou morrer de fome. Morre não, mãe, não morre. Aprenda a parar quando necessário. Aprenda a descansar. Aprenda a investir em você. Quantas vezes você gasta tudo para comprar roupa nova para sua filha, e muitas vezes você não compra uma peça íntima para você? Não, o dinheiro não dá. O dinheiro não dá. Invista em você. Essa mulher, ela investiu tudo que ela tinha nela mesma. Era uma mulher separada.
Era uma mulher humilhada, era uma mulher segregada. Essa mulher não podia adorar, essa mulher não podia ir no templo, nem no local que era separado para as mulheres, lá do lado de fora, lá no pátio, onde ficavam as ovelhas do sacrifício. Nem nesse local essa mulher não podia ir. Essa mulher não podia tocar em ninguém. Eu não sei você, mas a coisa que mais me afetou na pandemia foi não poder tocar. Você não sabe a importância, talvez a Ilse, que é psicóloga, ela saiba o que eu estou falando, a importância do toque. Essa mulher fazia 12 anos que ela não era tocada por ninguém e que ela não podia tocar em ninguém. Ela tinha que ter o copo dela separado, ela tinha que ter a colher dela separada, o prato dela separado, a cadeira dela, porque se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira era imunda e precisava ser queimada. A cama dela, ninguém podia encostar na cama dela. Quem encostasse na cama dela ficava imundo até o final do dia. No final do dia, ele tomava banho. As roupas que ele estava naquele momento, ele queimava. Aí ele trocava de roupa. Ele ia lá no sacerdote, levava 2 pombinhas ou 2 rolinhas. O sacerdote fazia o sacrifício. Um holocausto pelo pecado de ter tocado em algo imundo. E outro pela expiação do próprio pecado. E aí ele podia voltar ao convívio só por tocar na cama que essa mulher dormisse. Você é capaz de imaginar comigo as marcas dessa mulher? Quando Jairo chega, a Bíblia diz que vem uma multidão comprimindo Jesus, comprimindo, apertando, espremendo, tocando. Mas quando Jairo chega, Jairo se prostra e a multidão para. Todo mundo para. Sabe por que todo mundo parou? Porque Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era o pastor dos pastores, né? Podemos dizer que ele era o pastor dos pastores. Aqui nessa igreja ele era o pastor Wilton. Pastor de vocês, tudo desse monte de pastor que foi consagrado, tudo depende do pastor Wilton. Então digamos que o pastor Wilton era o Jairo. E além dele ser o príncipe da sinagoga, ele era rico. E ele ainda era fariseu. E os fariseus rejeitavam Jesus. Então tudo isso faz com que aquela multidão pare. Mas sabe o que eu acho lindo em Jesus? Que isso não impressiona ele. O título que você tem, a formação que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, o nome que você tem, não impressiona o mestre. Não impressiona. E aquele homem se prostra diante de Jesus. E ele diz: a minha filhinha está terrivelmente doente. Vem comigo. Na hora da dor, na hora da necessidade, na hora da dor extrema, você abre mão de toda posição. Você quer Jesus, você quer a cura. Esse homem aqui, ele não queria saber se ele era príncipe da sinagoga. Ele não queria mais saber se ele nunca mais ia poder entrar na sinagoga. O que ele queria era a cura para aquela sua filha. Não era comum, preste atenção, não era comum um pai ir atrás, seja de quem for, para curar uma filha mulher. Era a mãe que ia. Então aquele homem vai primeiro, porque era a única filha que ele tinha. Segundo, alguns historiadores acreditam que o Jairo, assim como muitos pais que têm filhas mulheres, nós só tivemos filhos homens, mas eu já vejo meu filho dizer isso. Meu filho diz assim, a nossa neta fez 1 ano ontem, e ele já diz assim: não vai casar, não vai namorar, vai viver sempre debaixo da asa do papai. Tem 1 ano, ele já está tentando proteger. Então muitos historiadores dizem que Jairo queria muito proteger aquela menina de crescer. Por isso é informação que não está na Bíblia. Então não vamos dizer a irmã Lídia pregou heresia lá na igreja. É informação da tradição judaica, da história judaica que diz. Então diz que por isso que ele dava pouco alimento à menina, para a menina não crescer muito. E dizem até que essa menina teve o primeiro caso de anorexia da história. Não porque ela queria, mas porque se dava pouco alimento para que aquela menina não crescesse. Vocês estão entendendo ou vocês estão só olhando para a cadeira? Vamos olhar para cá. Depois vocês olham para a cadeira. E
Jairo vai em busca de Jesus, desesperadamente, com medo daquela menina morrer. Mas quando Jesus está indo para a casa de Jairo, aquela mulher que há 12 anos padecia com seu fluxo contínuo, padecia com aquela hemorragia, ela vem por trás e toca na orla das vestes de Jesus. A Bíblia diz, tanto Lucas informa isso como Marcos, porque essa história está nos 3 evangelhos sinóticos, e Lucas diz que ela veio por trás de Jesus e toca na orla da veste, embaixo. E eu fiquei pensando como essa mulher fez para romper uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas, sem que ninguém, pensem comigo, percebesse que ela era aquela mulher imunda. Se ela morava em Cafarnaum, como muitos acreditam que sim, se ela morava em Cafarnaum, então ela já era conhecida por toda a cidade como uma mulher imunda. Foram 12 anos, não foram 12 dias, não foram 12 meses, foram 12 anos. Então todos sabiam que aquela mulher era uma mulher imunda. Era uma mulher separada, era uma mulher que não podia estar no meio da multidão, porque se ela viesse para o meio da multidão, ela podia ser até apedrejada, ela não podia. E aquela mulher vai por meio de uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas, que alguns dizem que eram 15.000, mas vamos botar 5.000, e ela vai ali no meio daquela multidão, e ela toca em Jesus, na orla de Jesus, por trás. E eu comecei a pensar sobre isso. Deus colocou no meu coração que aquela mulher se disfarçou. Ela mudou a cor do lenço, ela não vestiu a roupa de imunda, ela vestiu uma roupa de alguém aceitável na sociedade, para que ela pudesse passar, mesmo se arrastando, e chegar até Jesus. Mas sabe o que é que mais encheu o meu coração na história dessa mulher? É que ela ouviu falar de Jesus, dos milagres. O que ela ouviu falar? Ela ouviu falar que Jesus havia acalmado o mar. Ela ouviu falar que Jesus havia curado cegos. Ela ouviu falar que Jesus havia liberto um homem cheio de demônios que há muitos anos não convivia. Esse homem agora estava convivendo com a família. Ela ouviu falar em tudo isso. E isso gerou fé no coração daquela mulher. Eu fico imaginando o pontinho de fé que ela ainda tinha, porque ela já tinha gasto tudo. Irmãos, vocês acham que aquela mulher não tinha feito todos os remédios caseiros da época? Com certeza. Vocês acham que ela não já tinha visitado todo curandeiro que o pessoal falava? Tem um curandeiro em tal lugar. Ela ia, porque ela queria ficar curada. E ela ia. Tudo que era coisa, ela ia atrás, porque ela queria. A prova é que ela gastou tudo quanto ela tinha. Ela queria ficar curada. E alguém chega, eu acredito que lá no local da separação veio alguém dessas mulheres que vinha por 7 dias. E eu acredito que essa mulher disse: tu ouviu falar? Tem um homem que veio de Nazaré. Rapaz, o homem é diferente de tudo que a gente já viu e ouviu. O homem ora e os cegos enxergam. O homem fala e o paralítico anda. O homem diz: Lázaro, vem para fora, e o Lázaro sai. O homem que estava morto há 4 dias sai andando no meio do povo. Olha, esse homem aí é diferente. E isso no coração daquela mulher. Não sei se vocês já viram uma máquina sendo começando a colocar para funcionar. As engrenagens começam. Não sei se você já viu um avião quando vai funcionar. As turbinas começam assim, ó, até que ele levante voo. Aquela mulher, o coração daquela mulher, as engrenagens da fé no coração da mulher, quando ela começou a ouvir o que Jesus estava fazendo, começou. Aquela mulher voou. Aquela mulher não se importou se ela não ia conseguir chegar lá. Ela não se importou, ela disse: eu vou, porque tão somente se eu tocar. Ele não precisa olhar para mim. Ele não precisa saber o meu nome. Eu só preciso tocar. Se eu tão somente tocar, eu ficarei livre desse mal.
Nós ouvimos falar de Jesus todos os dias. Nós temos a Bíblia que fala de Jesus. Nós temos os nossos pastores que ministram sobre as nossas vidas. E muitas vezes, diante da enfermidade, a nossa primeira reação é assim: vamos para o médico. E essa mulher só ouviu. Ela não sabia quem era Jesus. Ela não tinha visto Jesus. Ela nunca tinha encontrado Jesus. Mas só em ouvir falar de Jesus, a fé que gerou no seu coração foi uma fé tão profunda, uma fé tão verdadeira, que a primeira coisa que acendeu foi a esperança. Eu fico imaginando essa mulher pensando o seguinte: eu tenho que achar um jeito para me ir até esse Jesus. E eu fico imaginando todo mundo dormindo e a mulher de madrugada pensando: eu já sei como é que eu vou fazer. Aquela roupa que eu estou guardando para o dia da purificação, eu vou usar. Eu vou pegar aquela roupa que está guardada para o dia que eu ficar boa, livre deste mal, eu ir lá no sacerdote, eu vou hoje com ela. E eu vou romper aquela multidão. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou ter força de chegar até lá, mas eu vou tentar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Aquele sonho que está engavetado. Sabe aquela vontade que você diz assim: eu queria tanto dirigir. Eu tenho tanto, meu sonho é dirigir um carro, mas eu tenho medo, eu sei que eu não vou conseguir. Tente, se esforce, faça. Deus vai pelejar por você. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher junta todo o lampejo de força. Imagine aqui comigo esta mulher. A mulher arrasada, anêmica, 12 anos. Irmãos, homem nenhum sabe o que é isso. Mas tudo quanto é mulher que está aqui sabe o que é isso. Porque você passa 5, 6, 7 dias. Eu passei 152 dias. Fiz 2 curetagens. Fiz 2 procedimentos. Passei 12 dias internado na maternidade escola. Quando chegava em casa, voltava tudo de novo. E eu fui atrás de um médico que era o médico da minha mãe, mas que ele só atendia paciente com câncer. E eu fiz tudo para chegar nesse médico e não conseguia chegar nesse médico, porque eu não tinha diagnóstico de câncer. Eu tinha diagnóstico de um fluxo ininterrupto, que ninguém sabia de onde vinha, nem por que era. Fiz tudo quanto é exame, ninguém descobriu o que era. Mas eu passei 152 dias e eu trabalhava normalmente, está aí meu esposo que sabe, fazia tudo normalmente, mas só eu sabia o que eu sentia. Só essa mulher sabia o que ela sentia. E um dia eu arrisquei tudo igual essa mulher. Eu tenho uma amiga, a Cláudia, e a Cláudia tinha Unimed e tinha acesso a esse médico. Eu disse: Cláudia, eu quero muito marcar uma consulta para esse médico. Ela disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar para mim, tu vai comigo lá, tu mete a tua história no meio. E marcou. E eu fui, no atrevimento e na coragem. E quando chegou lá, o doutor, quando ela começou a falar, ela disse: diga, ela foi dizer assim: não, doutor, na verdade era ela que queria falar com o senhor. Aí eu também fiz igual, sabe o quê? Aquela pessoa que não pode perder a oportunidade, eu fui, eu disse tudo. Quando eu terminei, o doutor disse assim: respire. Respirei. Quando eu respirei, e enquanto eu falava, ele aqui, ó, eu falando e ele, ó, eu falando e ele. Eu falo, quando eu terminei, ele disse: respire. Quando eu terminei, ele disse: está aqui. Vem amanhã, 5 horas da manhã, aqui para o Instituto do Câncer. Você vai passar por tal lugar. Não diga que você falou comigo, diga que eu mandei você vir aqui. E está aqui a carta de apresentação. Fui no outro dia, com 3 dias eu estava operada. Para a glória do Senhor, fiz esterectomia total e venci o mal. Então Deus é Deus. Não meça esforços para chegar aonde você quer chegar. Não deixe que a multidão seja um empecilho. Não deixe que as vozes que dizem você não vai conseguir seja um empecilho. Rompa isso nesta noite, em nome de Jesus. E Jesus está aqui, indo para a casa de Jairo. Jairo desesperado. De repente Jesus para e diz: quem me tocou? Multidão, nós acabamos de ler no primeiro versículo, no versículo de número 24, diz: grande multidão o seguia, comprimindo. Comprimido é uma coisa que está apertada. É, você pega um pó e amassa até comprimir para virar um comprimido. Aquele povo comprimia Jesus, apertava de um lado para o outro, pegava na cabeça, pegava no braço, pegava em todo canto, porque comprimia. Aí Jesus para novamente a multidão, agora não é mais Jairo, agora é Jesus. E ele diz: quem me tocou? No original, a palavra que Jesus diz é o seguinte: qual mulher me tocou? Ele sabia quem era. Ele queria apenas que ela se apresentasse a ele.
Sabe essa dor que você está vivendo? Sabe esse marido que te dá trabalho? Sabe esse tempo que você está desempregado? Sabe o desprezo que você já sofreu? Isso aí é o Senhor te ensinando, te capacitando para depois tu testemunhar para alguém da tua história. Sabe aquilo que tu viveu um dia que te marcou tanto que às vezes te impede de caminhar? É o Senhor te forjando para tu alcançar outros que passaram pelo mesmo problema que você. Aleluia. E Jesus diz: quem me tocou? Ninguém sai mais daqui enquanto quem me tocou não aparecer. Quem aqui nunca pregou nesse púlpito? Quem está aqui que nunca subiu nesse púlpito para pregar? Quem não, mas você canta. Quem nunca subiu nesse púlpito para fazer nada? Ali uma irmã. Mais alguém? Lá atrás tem outra irmã. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que nunca subiram aqui nesse púlpito. Se de repente a pastora Érica fosse aí onde você está e dissesse assim, se eu não tivesse vindo, né? A pregadora de hoje não veio e o Espírito Santo mandou dizer que você que vai pregar hoje. Como você se sentiria? Você que nunca subiu aqui. Pode dizer. Ia ficar se tremendo, ia ficar nervoso, ia ficar perguntando o que você ia dizer quando chegasse aqui. E eu não ia. Ia, não ia? Jesus pega para a multidão e diz: quem me tocou? Se aqui no culto do pastor Wilton e da pastora Érica tem esse número considerável de pessoas, você imagina no culto de Jesus. No culto de Jesus tinha muita gente. Jesus para o culto e diz: quem me tocou? Eu quero ouvir testemunho agora. Eu agora quero ouvir testemunho, porque eu sei que quem me tocou tem testemunho para contar. Aleluia! Oh glória! Pedro, que era mais afoito, como o pastor Wilton falou, nesse instante do bichinho do Pedro. Eu quero tanto bem o Pedro, irmão. O Pedro às vezes é tão parecido comigo. Eu também sou essa colérica assim, sanguínea, que está todo tempo botando ali debaixo de Jesus, crucificando esse temperamento todo dia, debaixo de Jesus. E Pedro diz: mestre, indignado Pedro, a multidão te aperta, te comprime, e tu faz uma pergunta dessa: quem me tocou? Enquanto isso, você consegue pensar como é que Jairo estava? Você consegue pensar nesse todo esse período que Jesus para e diz: quem me tocou? E todo mundo fala, você consegue imaginar Jairo? Meu Deus, não vai dar tempo. Ai meu Deus, a minha filha vai morrer. Meu Deus, não vai dar tempo. Ai meu Deus. Jesus diz: quem me tocou? Aí vem o pessoal lá da casa de Jairo e diz assim: olha Jairo, incomoda mais o mestre não. Tem mais jeito não. A menina já morreu. A menina já morreu, incomoda mais não. E Jesus lá, o culto parado, perguntando quem tocou, porque dele saiu virtude, poder, autoridade. Aquela mulher, tremendo e temendo, tanto Lucas fala isso como Marcos, eu não sei se na sua tradução diz assim, mas diz que ela temendo e tremendo, consciente do que tinha acontecido. Lucas, que era médico, ele diz, porque no mesmo momento ela sentiu no corpo aquele mal parar. Só quem é mulher sabe o que é isso. Você está numa fila e está perto daqueles dias e de repente você diz: veio. Você sente aquele calor, mas você está lá no centro fazendo compra aperreada e você olha assim: não, está sob controle, eu estou sentindo que está tudo controlado, dá para mim continuar aqui o meu passeio até eu chegar em casa. A mulher sentiu no corpo. Irmãos, isso é tremendo que o evangelista observa. O médico, ele diz, ela sentiu no corpo. Por isso que o Marcos diz que ela vem consciente do que tinha acontecido. E ela vem até Jesus. E quando ela vem, ela se prostra. E a Bíblia diz que ela conta tudo o que aconteceu. Ou imagina a mulher dizendo assim: ô Jesus, me perdoa, eu toquei em ti, talvez agora tu não vai nem poder ir na casa do Jairo, porque tu vai ter que voltar para casa, porque tu está imundo até o final do dia. Ou imagina a mulher dizendo assim para Jesus: mas eu não tinha mais esperança, eu vivo separada há 12 anos. Ou imagina a mulher dizendo assim: eu nunca mais vi meu pai, minha mãe, meus irmãos.
A Bíblia não diz se essa mulher tinha marido, porque se tinha, ele já tinha tido o direito de desprezar ela, repudiar, dar o divórcio e casar com outra, porque ela não podia se conjugar com ele, ter relações com ele. Então ele tinha todo o direito pela lei de dizer: tu fica aí, que eu vou viver minha vida, que eu não vou morrer enterrado contigo. Quantas no momento de dor não são abandonadas pelos maridos? Quantas naqueles momentos mais difíceis da vida, os amigos dizem assim: não, tu agora é imunda, eu não posso mais ficar perto de ti, eu vou embora. E essa mulher, ela conta tudo, tudo é tudo. Não esconda nada de Jesus. Ele lhe conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que aconteceu no passado, Ele sabe o que aconteceu atrás, e Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então não esconda nada de Jesus. E ela conta tudo. Sabe por quê? Que Jesus chama aquela mulher ali? Não é para expor, não é para humilhar, é para que o testemunho dela alcance o coração de Jairo, que já estava sem esperança. Tua filha morreu. Jesus diz: não temas, crê somente. Irmã, minha causa é difícil, eu fui diagnosticada de uma doença incurável. Não temas, crê somente. Aleluia, aleluia. E a mulher conta tudo. E o testemunho da mulher alcança o coração de Jairo. Por isso que agora Jesus pode dizer: não temas, crê somente. Tu viu aqui a história da mulher. E sabe o que é mais lindo nessa história? Quando Jesus disse que dele saiu virtude. A gente tocar em Jesus e ser transformado é normal, é natural. Mas aquela mulher toca em Jesus e ela muda o estado de Jesus. Irmão, o que a senhora está dizendo? Ó. Um exemplo. Relógio. A Lídia com o relógio. Eu tirando o relógio, eu deixo de ser a Lídia? Não. Muda o meu caráter eu tirando o relógio? Muda a minha história de vida eu tirando o relógio? Mas muda o meu estado. Eu agora sou a Lídia sem relógio. Jesus foi tocado por aquela mulher de uma maneira que mudou o estado dele. Ele foi tocado pelo coração e pela história daquela mulher. E quando ela toca Jesus na orla, ele sabe que ela está dizendo o seguinte: se eu for vista tocando nele, eu vou ser apedrejada porque eu sou imunda. Jesus viu quando aquela mulher tocou nele que ela precisava não só que aquela hemorragia passasse, mas ela precisava ter agora uma nova identidade. Aquela mulher durante 12 anos, a identidade dela era a seguinte: imunda, vai para lá imunda, fica ali imunda. Mas ela agora é mudada a sua identidade. Depois que ela conta tudo, Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, filha, acho que você não está entendendo, filha, a tua fé te salvou. Jesus não queria curar só o físico daquela mulher. Jesus queria curar aquela mulher na alma. A alma daquela mulher estava marcada por 12 anos como imunda. Jesus queria curar aquela mulher na sociedade. Agora uma multidão estava atestando que aquela mulher não era mais imunda. Porque quando nós tocamos Jesus, não é Ele que fica imundo, é nós que ficamos limpos. Aleluia! Quando você toca Jesus, não é Ele que fica doente, é você que fica curado. Quando você toca Jesus, aleluia, você não pode permanecer quem você era. O seu nome precisa mudar. O Zezinho da Pinga vira o pastor José. A Maria vai com as outras, vira a diaconisa Maria, porque Deus muda a história. Aleluia. Aquele que foi molestado lá atrás vira o pastor, a pastora, o presbítero, a presbítera, porque Deus muda a história. Aleluia. Nós já vamos terminar. E Jesus olha para aquela mulher e diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Quem curou aquela mulher, irmãos? Quem curou aquela mulher? Foi Jesus, irmãos.
Quem curou foi Jesus. Quem restaurou foi Jesus. A glória de Jesus. Mas Jesus é tão lindo. E sabe que aquela mulher precisava tanto de afirmação. Precisava voltar a acreditar que ela era alguém. Que ele diz: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. E a palavra que ele usa no original é sozo. Que significa, sabe o quê? A tua alma está limpa. Aleluia. Ele está dizendo para aquela mulher: todo o peso que tu carregou nesses 12 anos foi tirado. Todo estigma que tu carregou por toda a tua vida foi tirado. E eu comecei a pensar se essa mulher, eu acredito que essa mulher nunca tinha se casado. Eu acredito que essa mulher, da primeira menstruação dela, ela já ficou naquele lugar até os 24 anos. Porque era com 12 anos que acontecia isso. E eu acredito, hoje em dia é mais rápido, mais cedo. Os cientistas, os médicos dizem que é por causa da nossa exposição à luz, exposição a celular, exposição à TV, a tanta luz que acabam que as mulheres, as meninas, hoje em dia até com 9 anos, já tem caso, 8 anos de meninas menstruando. Mas naquele tempo era 12 anos. E aquela mulher, eu acredito que lá na primeira vez, quando ela vai para os primeiros 7 dias, esses 7 dias duram 12 anos. E nesse mesmo capítulo, Jesus restaura uma mulher que havia 12 anos enferma, 12 anos separada, 12 anos ferida na sua feminilidade. Era onde ela estava ferida. Porque só quem tem útero é mulher. Só quem tem ovário é mulher. Só quem é feminina é quem possui o aparelho feminino, que é a mulher. O aparelho reprodutor, que é a mulher. E essa mulher estava adoecida nesta área. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Que tem muita mulher adoecida na sua feminilidade. Tem mulher tão adoecida que ela se torna reativa. Você chega perto dela e você encosta nela, ela já vai dizer assim: o que foi? O que foi? Você olha assim: o que foi? Achou outra parecida comigo ou perdeu alguém igual? Reativa. Foi tão ferida na feminilidade que ela deixou de ser feminina e se tornou uma mulher grosseira, reativa, amarga, ríspida. Você precisa ser doce. Você precisa ser feminina. Quando Jesus chama aquela mulher de filha, Ele está curando a feminilidade dela. Ele está dizendo para ela: seja uma mulher novamente. Aleluia. Talvez aqui tenha algumas mulheres que foram tão feridas. Alguém disse: você é feia, você é isso, você é gorda, você é não sei o quê. E você vai ficando ferida na sua feminilidade. E hoje Jesus está dizendo: toca em mim. Porque quando você tocar em mim, você vai ficar pura. Você vai ficar curada. Toca em mim. E depois que aquela mulher diz tudo, essa mulher é a única mulher no Novo Testamento, na Bíblia inteira, chamada de filha por Jesus. É a única que Jesus chama de filha. Tantas outras Ele curou, tantas outras Ele... Mas essa é a única que Ele chama de filha. Hoje Jesus está dizendo para você, filha, para você, filho, toque em mim. Deixa eu curar isso aí que você está guardando aí, camuflando, fantasiando, pintando, escondendo. Coloca hoje aqui no meu altar. Depois que Jesus diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre deste teu mal. Quando Jesus diz fique livre deste teu mal, isso significa que aquela mulher nunca mais ia voltar a ter aquele problema novamente. Ele tinha curado ela por completo. Fique livre, ou seja, nunca mais você vai voltar a ter este problema novamente, essa doença novamente. Aí chega as pessoas tentando apagar a fé do Jairo. Diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: crê somente, não temas. Ele vai com ele e ele pega e separa o Pedro, o Tiago e o João. Porque tem horas que a multidão atrapalha, tem horas que quem não tem fé e quem não crê no propósito não pode estar junto com você. Tem hora que você tem que chamar junto com você aquele que tem a mesma visão que você, que acredita em você, que sabe quem é você. E ele vai e separa 3.
Separa Pedro, representando os pastores. Separa João, representando o amor, a amabilidade de dentro da igreja. Separa Tiago, representando a oração, o discípulo que ficou conhecido com joelhos de camelo, de tanto passar tempo de joelho orando nos pés do Senhor. E ele separa esses três e leva e vai ali à casa de Jairo. E quando ele entra ali, ele leva o pai e a mãe. Lá já estavam as carpinteiras. As carpinteiras eram aquelas pessoas que eram pagas para chorar nos velórios. Significa que tinha pessoas que já estavam torcendo para aquela menina morrer. Tinha pessoas que já estavam ali, vai morrer, não vai viver. Já tinham contratado músico, já tinham contratado carpinteira. Se Jairo tinha saído para chamar Jesus para curar, não tinha sentido ter carpinteiro e músico ali naquele lugar. Já estava o velório feito. Talvez alguém esteja dizendo para você, não vai amanhecer o dia. Talvez alguém esteja dizendo, essa daí ela não vai sobreviver não. Talvez alguém esteja dizendo, essa prova aí vai derrubar. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite, não temas, crê somente, aleluia. E Jesus entra na casa de Jairo, separa, vai, pega na mão da menina e diz, Talita cumi, menina, levanta-te. A menina se levanta. E a primeira coisa que Jesus faz é dar comida para a menina. Se eles não davam comida para a menina, com medo da menina crescer, agora eles vão dar. E agora a menina, que era uma menina, ela tinha quantos anos? Acontecia o quê quando as mulheres tinham 12 anos? Se tornavam mulheres, entravam nas suas regras. A menina agora deixa de ser uma menina para se tornar uma mulher. Talvez você tenha esse complexo de querer ser uma menina para sempre. Mas hoje Jesus está dizendo, você precisa ser uma mulher. Uma mulher livre. Uma mulher liberta, uma mulher que não tem medo de se expor, uma mulher que não tem medo de tocar em Jesus, ainda que isso vá doer, irmão. Você acha que não doeu para aquela mulher? Você acha que não doeu para aquela mulher que se escondeu durante 12 anos, que chegou ali camuflada, de repente ela tem que contar o testemunho para todo mundo? Parte do processo de cura é falar, é ou não é, minha irmã? Parte do processo de cura é falar. E nós vamos terminar aqui. Eu não segui o meu esboço hoje, mas eu sei que era isso que o Senhor queria falar para vocês. E eu quero chamar aqui, neste altar, quem não tem medo de se expor. Eu quero chamar aqui neste altar quem tem uma ferida guardada aí de um bocado de tempo. Eu quero chamar nesse altar aquele que está sangrando, 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 sangrando no coração, sangrando na alma, sangrando na mente, sangrando pela falta de alguém, sangrando porque alguém que era para te amar não te ama, alguém que era para te consolar não te consola, mas você está vivo. E se você está vivo, Jesus está dizendo, eu estou com você. Não coloque as suas expectativas em ninguém. Eu não sei se você observou que a fé da mulher veio pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não diz o nome do missionário que pregou para essa mulher. Você viu mencionar alguma vez aqui o nome da pessoa que foi lá e disse, mulher, tu ouviu falar de Jesus? Tu conheces já Jesus? Jesus, ele tem curado cegos. Ninguém viu o nome dele. Ninguém viu o nome dessa missionária que falou para essa mulher. Mas essa missionária foi imprescindível na vida dessa mulher, na cura dessa mulher. Sabe o que Jesus está dizendo para você? O importante não é ter nome reconhecido. O importante é ser reconhecido por Ele. Aleluia. O importante é fazer a vontade dEle. O importante é não ter medo de se expor. É não ter medo de dizer, Jesus me libertou. E Ele pode libertar você. E eu peço à igreja que fique de pé. Eu peço aos meninos para cantar aí um louvor. E você que nesta noite deseja tocar em Jesus, mas não é tocar com uma multidão que comprimia, que apertava, que tocava, mas não tocava.
Você que deseja tocar Jesus de uma maneira que você mude o estado de Jesus. Que Jesus diga assim: hoje saí